Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos, bem-vindos ao nosso canal. Você que é catequista, você que é estudante de teologia, bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. O ponto de hoje é o ponto 45, que também é um resumo dessa primeira parte. O tema desse resumo é a comunhão, que é fonte da verdadeira felicidade. Então, o ponto 45 ele faz uma síntese desta primeira sessão. Nós cremos, como falar de Deus e outros temas a mais que foram tratados aqui. Ponto 45, ele é citado da seguinte maneira: o homem foi feito para viver em comunhão com Deus, em quem encontra sua felicidade. Quando eu estiver todo em ti, não mais haverá tristeza nem angústia. Inteiramente repleta de ti, minha vida será vida plena. Qual a fundamentação deste resumo? Qual a argumentação que está atrás desse parágrafo 45 do Catecismo que resume? O que ele está resumindo? Que na natureza do homem existe o fato dele ter sido criado para estar em comunhão com Deus. Ou seja, dele viemos, nele estamos e para ele devemos retornar. E essa comunhão é a fonte verdadeira da felicidade. A frase citada, quando eu estiver todo em ti, não mais haverá tristeza nem angústia, inteiramente repleta de ti, minha vida será vida plena, reflete o anseio profundo do ser humano de alcançar essa plenitude que só pode ser encontrada em Deus. Aqui a realização completa do ser humano está diretamente ligada à sua união com Deus, na qual ele encontra a felicidade perfeita e duradoura, livre de tristeza, livre de angústia, de qualquer outro tipo de tribulação. A comunhão com Deus é, por assim dizer, o fim último do homem. A doutrina católica, ela ensina que o ser humano foi criado para viver em comunhão com Deus. Qualquer ato diferente do homem é um ato cruel com o próprio homem. Isso significa que a razão última da existência do homem, ou seja, o seu propósito, não é em si mesmo, mas num relacionamento íntimo e profundo com o Criador. Gênesis 1:26, imagem e semelhança de Deus. Ou seja, a nossa alteridade é o próprio encontro com Deus, ou seja, encontrar-se com Deus. A capacidade única de relacionamento dada ao homem por Deus, ela é algo muito imperativo. A felicidade do homem, ela não depende do que come, do que bebe, do que constrói, do que escreve, mas em quem habita. É um chamado natural. A felicidade perfeita, a beatitude que fala Santo Tomás de Aquino no livro 1 e no livro 2, depende do fim último que o homem dá à sua vida. Ou seja, que não são bens temporais, não são bens finitos, mas a visão de Deus, a visão beatífica, como é dito por Santo Tomás de Aquino. Essa visão é o encontro face a face com Deus na vida eterna, na qual o homem encontra a sua realização perfeita. E aí alguém pode tratar e responder assim, mas como é que eu tenho certeza? Aí que está. Essa certeza, ela não é dada por razão, ela é uma experiência cotidiana. Se eu experimento Deus nessa vida, se eu busco Deus nessa vida, se eu sigo o seu chamado nessa vida, não há por que isso não transcender. Santo Tomás de Aquino, ele vai dizer que a riqueza de crer é poder. A riqueza de poder é, para o ser humano, a felicidade, o prazer. Eu creio, eu tenho certeza, eu estou convicto de que estou em Deus. É a nossa busca natural pela felicidade, que só pode ser completamente realizada em Deus, que é fonte de todo bem. E assim, no dia a dia, na nossa vida, nessa busca de propósito, libertação da tristeza e das angústias se dão também nesta resposta, nessa busca. A frase citada na passagem alude à ideia de que uma vida sem tristeza, sem angústia, reflete a convicção de que a união completa com Deus traz paz e alegria, que superam as tribulações terrenas. A ideia encontra as palavras no próprio Evangelho de Jesus Cristo. Eu vos disse essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. João 15:11. É uma frase de Cristo. Eu vos disse essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e que a vossa alegria seja completa. A vida em Deus é a vida plena.
repleta de sentido, de paz, de alegria, e nela não há espaço para sofrimento, dor ou experimentarmos que a gente experimenta no mundo. Essa plenitude será consumada na vida eterna, mas ela já pode ser vivenciada aqui, em parte, aqui na Terra, por meio da graça e da vivência da fé, e acima de tudo, pela experiência cotidiana de tudo aquilo que a gente busca. Eu busco Deus que é amor, então eu tenho que viver o amor. Eu busco Deus que é verdade, então eu tenho que viver a verdade. Eu busco Deus que é justiça, então eu tenho que viver a justiça. O conceito de vida plena em Deus está profundamente enraizado nessa espiritualidade. A ideia de que, quando a alma estiver totalmente imersa em Deus, ela experimentará a verdadeira vida, a verdadeira paz, a verdadeira alegria, é dizer que, para encontrar e saber reconhecer essa paz, essa alegria, é necessário fazer experiência, é ouvir o chamado. Encontra-se nos escritos de muitos santos e muitos místicos, e essa é a expressão. Santa Teresa d'Ávila, por exemplo. A união mística com Deus é um estado em que a alma experimenta uma profunda paz, uma profunda alegria em se reunir totalmente com a vontade de Deus. Para Teresa, essa união é a fonte da felicidade que faz a diferença, da felicidade que liberta de todas as inquietações da vida. Quem tem essa experiência não tem dúvidas sobre seu propósito, sobre o seu caminho, sobre o seu fim, sobre sua missão. Outro exemplo clássico é de São João da Cruz, que no poema Subida do Monte Carmelo e também na obra A Noite Escura, descreve a jornada da alma em busca da união com Deus, que culmina na experiência da alegria em Deus. Ou seja, a ideia de que o homem foi feito para a comunhão com Deus e que só nessa comunhão encontra a verdadeira felicidade é central para a teologia cristã. A doutrina fundamentada nas Escrituras, no ensinamento dos padres, ela se fortalece com a experiência de cada um. No livro do Gênesis, o homem criado em íntima comunhão com Deus, mas essa relação é rompida pelo pecado. E toda a história da salvação nada mais é do que uma caminhada de reencontro. Até o Novo Testamento, do Antigo ao Novo Testamento, podemos ver essa tentativa de restauração, essa busca de restauração que só culminou em Jesus Cristo. Né? Eu sou o caminho, a verdade e vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então aqui, esse encontro é o encontro com Cristo. São Tomás de Aquino, ele argumenta que a verdadeira felicidade não pode ser encontrada em coisas do mundo, mas em Deus, que é supremo, eterno, é verdadeiro. E de acordo com São Tomás de Aquino, o ser humano tem um desejo natural por Deus. E que somente a visão beatífica, a visão de Deus, a contemplação direta de Deus na eternidade, é o local onde o homem, é o estado em que o homem encontrará a sua plena realização. Santo Agostinho, ele também vai, invariavelmente, falar que a inquietação, esse vazio que nós sentimos, é porque ainda não fomos preenchidos por Deus. E ele não existirá quando formos penetrados, formos plenificados por Deus. Hans Urs von Balthasar também abordou essa questão enfatizando que o ser humano ele foi criado para participar da vida divina e que somente essa comunhão com Deus, a existência humana, ela encontra sentido. A busca das realidades da vida humana leva inevitavelmente ao encontro com o seu Criador. Então, quem busca a verdade nas suas atitudes, nas suas palavras, nas suas respostas, nas suas buscas, nas suas lutas, se encontra com Deus. Quem busca justiça no seu dia a dia, nas suas ações, nas suas conversas, nas suas tomadas de decisão, se encontra com Deus. Quem busca a misericórdia nas suas palavras, nas suas decisões, na sua caminhada cotidianamente, se encontra com Deus. Um exemplo clássico dessa doutrina pode ser encontrado na vida do santo São Francisco de Assis, por exemplo, que renunciou todas as riquezas materiais e abraçou uma vida de pobreza. Encontrou uma felicidade que o mundo não podia oferecer, vivendo em comunhão com Deus e com a criação. A vida simples de Francisco inspirou muitas e muitas outras pessoas que são dedicadas
à oração, ao serviço e cotidianamente encontram-se com Deus. E isso exemplifica como uma verdadeira felicidade de uma pessoa reverbera, se espalha, é o fermento que leveda toda a massa. E não apenas falando de bens materiais, de conquistas materiais, mas de vida bem vivida, de harmonia, de propósito, de encontro harmônico com Deus. Outro grande exemplo foi Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila, cuja a união com Deus levantou e levou a experimentar uma paz, uma alegria que transcendiu das dificuldades e sofrimentos da vida. Essas obras, especialmente a obra Castelo Interior, ela descreve como a alma, ao passar por vidas, por várias moradas, etapas de purificação, alcança a união mística com Deus, onde encontra a felicidade perfeita para aprofundar o estudo e a comunhão com Deus e a plenitude da vida com Cristo. Então eu sugiro que todos esses santos que eu citei, todas essas palavras bonitas que tem nesse ponto 45, repassem sobre elas. Aqui embaixo nas notas, aqui embaixo nos comentários, vocês vão encontrar material e bibliografia para isso. Bom, gente boa, esta síntese falou que a comunhão é fonte de verdadeira felicidade. O chamado, o encontro, a busca, respondidos nessa vida, são garantia de um encontro na eternidade. Bom, gente boa, esse foi mais... Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Este foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Fiquem com Deus, até o próximo ponto.